Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. O mundo irá produzir mais milho do que antes se esperava. Conab aponta crescimento da safra nacional de grãos, que deverá chegar a 248 milhões de toneladas. Influenza aviária de alta patogenicidade e PSA têm atingido países com produções avícolas importantes. Vamos falar sobre gestão financeira da propriedade rural e também sobre os solos utilizados para a agricultura e como anda a saúde do nosso solo. O Agora Agro já está no ar. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em seu mais novo relatório de oferta e demanda dos produtos agrícolas, afirmou agora que o mundo irá produzir mais milho do que antes se esperava. E dentro desse cenário, a produção global de cereal deve subir por volta de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas para 1 bilhão 110 milhões de toneladas, com estoques finais sendo reduzidos de 300 milhões para 297 milhões de toneladas. No Brasil, a produção de milho deve permanecer a mesma do que a prevista no relatório anterior, em 101 milhões de toneladas, assim como os níveis de exportação, que foram mantidos em 36 milhões de toneladas. O destaque da vez ficou por conta dos estoques finais de milho brasileiro, que foi revisado para baixo, saindo de 5,08 milhões de toneladas para 4,5 milhões de toneladas. Os Estados Unidos foram o país que mais experimentou alterações no último relatório, com a produção sendo elevada de 347 para 347,8 milhões de toneladas, com produtividade de 175 sacos por hectare. Os estoques foram reduzidos para 48 milhões e os números para exportação caíram para 45 milhões de toneladas. E a produção de etanol norte-americana deve permanecer em 136 milhões de toneladas, com uma área plantada de 36,3 milhões de hectares. O levantamento da Conab aponta um crescimento da safra nacional de grãos que deverá chegar a 248 milhões de toneladas, uma elevação de 2,5% em relação à safra 2018-2019. Algo aí em torno de 6 milhões de toneladas a mais, muita coisa. A expectativa é que a área plantada seja de 64,2 milhões de hectares, ou algo em torno aí de 1,5% a mais que na safra anterior. A produção total de soja deverá atingir 112 milhões de toneladas contra 113,5 milhões de toneladas colhidas no ano anterior. Quanto ao milho primeira safra, a estimativa da Conab é de 4,15 milhões de hectares e produção estimada de 26,6 milhões de toneladas. A produção de grãos em Goiás, na safra 2019-2020, deverá alcançar 24,6 milhões de toneladas. O principal destaque é a soja, com produção prevista de 12 milhões de toneladas, um avanço de 5,4% sobre a safra 2018-2019. A estimativa aponta também um crescimento na safra de feijão de 5,1%, com previsão de produzir quase 320 mil toneladas. E o milho de primeira safra, com produção estimada de 2,3 milhões de toneladas, um aumento de 15%. Já o trigo, cuja safra 2019 foi encerrada, teve crescimento de 126%, com a colheita de quase 159 mil toneladas, e considerando todas as culturas, a área plantada em Goiás terá um acréscimo de 1,7%. Surtos de influenza aviária de alta patogenicidade têm atingido países com produções avícolas importantes. São os casos da China, Polônia e a Índia. No território chinês, o surto foi detectado em um grupo de 150 cisne na região oeste de Xinjiang.
E o vírus identificado foi o H5N6, considerado altamente patogênico pelos organismos de saúde. Já na Índia, o vírus que foi reportado em uma fazenda é do sorotipo H5N1 e matou mais de 15 mil aves. Ainda não se sabe a origem do vírus e medidas de segurança estão sendo tomadas pelas autoridades do país. Na Polônia, o caso é mais grave e tem deixado o país em alerta. Isso porque 3 surtos confirmados agora, em 31 de dezembro, em fazendas comerciais. Mais de 42 mil perus estavam nesses locais. Já no último dia 3 de janeiro, um 4º surto foi relatado em uma fazenda com 65 mil galinhas poedeiras. A Polônia é o maior produtor de aves da União Europeia e quase metade da carne produzida é exportada. Devido ao surto, nas granjas paulistas, a ave terminada teve um aumento médio de 17% no ano passado, em valores nominais frente a 2018. E no mercado atacadista, em igual período, a valorização foi de quase 20%. E agora, de acordo com outro relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde Animal, a Polônia registrou 55 surtos de peste suína africana, a PSA, em javalis perto da fronteira alemã, agora no mês de dezembro, o que mostra que o vírus está se espalhando perto de um dos maiores exportadores de carne suína da União Europeia. O relatório publicado no site da organização mostrou que a doença, que vem dizimando o plantel de suínos da maior produtora de carne suína do mundo, que é a China, foi encontrada em uma vila a menos de 30 quilômetros da Alemanha. O governo da Alemanha, ele afirmou no início de dezembro que estava adotando medidas para evitar um surto de peste suína africana depois que o caso foi descoberto na Polônia, perto da sua fronteira. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre gestão financeira da propriedade rural e também sobre os solos utilizados para a agricultura brasileira. Como anda a saúde do nosso solo? Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com o veterinário André Ferro. O André, ele é diretor de uma empresa de consultoria, a Precisão Consultoria Agro. E nós vamos falar de um tema muito interessante, nós vamos falar de dinheiro, nós vamos falar sobre gestão da propriedade rural. André, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Sempre bom falar de um tema atualíssimo, né? Quando a gente mexe em dinheiro, basicamente mexe com quase tudo dentro de uma propriedade. E exato. Nós temos certeza absoluta que tem muita gente que quer mudar, precisa mudar, porque sentiu que a coisa já não está mais andando como deveria. As exigências do mercado, tanto interno quanto externo, são muito grandes, principalmente para você que mexe com leite, para você que mexe com pecuária de corte. Então, tem que abaixar custo, tem que produzir mais. E isso não é fácil. Mas para você começar a mudar, eu acho, na minha visão, André, que a primeira coisa é você mudar aqui dentro da cabeça. É falar, eu quero mudar, eu preciso mudar e eu vou mudar. Começa assim? Exatamente. Toda mudança acho que começa de dentro para fora. É verdade. Uhum. Então, acho que o produtor, tendo a consciência de que precisa realmente mudar, é a hora então de, bom, eu quero mudar. Quais são os próximos passos? Como que eu tenho que me planejar? Quais são os procedimentos que eu tenho que adotar dentro do meu sistema de produção para conseguir fazer essa gestão financeira de forma eficiente? Isso é igual tomar remédio. Tem que ser na hora certa, tem que ser na dose certa. Não pode tomar o remédio de manhã, à tarde. Não, é para começar, vamos começar. E tem que ser por passo, não pode ser tudo de uma vez. Perfeitamente. De uma vez, afunda. Perfeitamente,
a gente é muito questionado sobre como começar, né? Então, o que eu devo fazer primeiro? Quais são esses passos que eu devo seguir? E eu gosto muito de fazer um arroz com feijão bem feito. Então, para quem não tem nada de gestão, nenhum nível de gestão dentro da atividade, quer começar, por que não começar anotando, registrando todas as despesas, né? Por que não começar deixando uma conta separada para a movimentação da empresa, ao invés de ter tudo junto, movimentação de pessoal com empresa misturada? Então, não funciona. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Então, por que não começar anotando? Acho que a partir do momento que a gente começa a conhecer os custos, aí a gente começa então a entender um pouco melhor o que pode ser feito dentro da fazenda para diminuir esses custos. Eu acho que a pessoa, você que é produtor rural, que é pecuarista, você tem que ser uma pessoa chata com você mesmo. Isso. Furou um pneu do trator, vai lá, anota. Perfeito. Comprou uma agulha, vai lá, anota. Não, mas isso é bobagem, isso é bobagem. E de bobagem em bobagem, você começa a perder todo o rumo da história. E o que o André falou é líquido e certo. Primeira coisa é anotar, é registrar, é medir para você saber quanto é que foi no final do mês. Senão, meu filho, não tem condição de tocar para frente, não. Perfeito, perfeito. E, de novo, fazendo mais simples, né? Porque eu vejo assim, tem muitas propriedades que estão aí com 10, 15, 20 indicadores produtivos e financeiros, mas na hora que olha para eles, aquele indicador ele não consegue analisar e tomar uma decisão a partir daquele indicador. Então aí não adianta também. Então o simples, às vezes, vai melhor. André, compra uma cadernetinha, aquelas cadernetinhas de armazém antigo, que seu pai, seu avô usava, começa a anotar nela. E tem gente que faz assim, compra um computador, escolhe um baita de um programa, né, lança lá no WhatsApp, qual que é o melhor programa de gestão? Isso. Aí começa a chover de coisa. Às vezes o cara não sabe nem ligar o computador. Se perde. E aí se perde. Então, a gestão, se ela for de forma, de novo, simples, mas for eficiente, voltada para a ação, então deixa eu entender como é que estão os meus custos. Eu vou medir o quê? Então, sempre se perguntar se aquele indicador está te levando a tomar alguma decisão, alguma ação sobre o seu modelo de produção para melhorar aquela situação. Se for um indicador que serve mais para universidade, né, não que ele não seja importante, mas por que nós vamos nos preocupar com ele agora? Então, por exemplo, vamos aprenda a se administrar, né? Isso, vamos buscar indicadores que eles me falam, bom, se está ruim, né, vamos descobrir um histórico, porque aí você começa a estabelecer o histórico da atividade, e se esse histórico não está contento, vamos então buscar então entender esse indicador e aí melhorar esse indicador. Acho que com 5, 6 indicadores dentro da fazenda, você já começa a ter um norte. E é isso que é importante, é saber aonde é que nós estamos e então começar a melhorar de forma gradativa, devagar, mas sempre melhorando. Acho que esse que é o movimento, é sempre para frente. André, a gente conversa muito com o produtor rural, bate-papo, de todos os níveis. É o pequeno, é o médio, é o grande, enfim. E o que acontece, de maneira geral, é o seguinte. Agora, semana passada, um senhor de idade, ele tem aí quase 120 alqueires, e outro dia ele chegou e falou assim, Antônio, fiz um negócio interessante. Falei, o que foi? Você passou lá em frente e viu que está tudo gradeado, tudo arado? Falei, vi, percebi lá. Pois é, rapaz, fiz um negócio lá, joguei 3 toneladas de calcário por hectare. Ele jogou, né? Ele não aplicou, ele jogou. Aí comprei um adubo que não sei quem lá usou, é o 20-10-10, uma coisa desse, 20-10-10. E misturei 3 tipos de semente. Pronto. Falei, nossa, vai ficar bom, hein? Rapaz, quando eu falei vai ficar bom, parece que o homem inchou. Exato. Falei, mas vai ficar bom de ruim, né? Quer dizer, como é que pode você misturar 3 variedades diferentes? Cada uma é uma coisa, entendeu? Quer dizer, o prejuízo é enorme o que esse cara gastou. Nós estamos com uma situação semelhante a essa de um produtor, onde ele fez essa mistura e nós estamos agora dividindo os módulos para pastejo. Agora é que é difícil. Como é que você divide módulos, né? Considerando essa variação de capim dentro do mesmo piquete, às vezes, nem do mesmo módulo, mas dentro do mesmo piquete. Entendi. Então, se começar com esse planejamento prévio, a gente corta muito caminho, né? Eu acho que o papel da gestão é esse, é de repente abreviar investimento, abreviar tempo, abreviar investimento, é fazer, às vezes com menos esforço, um trabalho mais bem feito e chegar a um objetivo final, que é a lucratividade. Acho que ninguém está trabalhando, apesar de ser uma atividade apaixonante, só porque gosta. A gente gosta muito, mas a gente tem que sobreviver dela. E ela que tem que abastecer a vida da gente. Exatamente. Né? Agora, André, aonde é que o pessoal erra mais? Aonde que
tem aquele pontinho. É ele chegar, é mudar o capim que ele tem, é comprar touro, é comprar vaca, ele compra da cabeça dele mesmo. Não... Quer dizer... Doni, o que é mais comum que eu vejo, infelizmente, é o pessoal, por ser muito apaixonado pela atividade, fazer investimento pesado em situações onde não vão aumentar a produtividade de forma rápida, entende? Então, por exemplo, nós tivemos um cliente que fez um investimento muito pesado em melhoria, em combate de erva daninha, combate de praga na pastagem. Só que ele não se preocupou em avaliar a qualidade do solo. Então, ele combateu a praga, mas o capim não veio. Entende? Então, assim, às vezes se mesclar isso, né? Não, então eu vou fazer um combate, mas também eu vou fazer uma adubação, porque esses investimentos onde o aumento da produtividade é imediato, ele é melhor. Então, é muito comum ter essa inversão. A pessoa se apaixona pela atividade e quer construir uma sede bonita. Construir um curral que não tem nem rebanho para aquilo, né? E aí, de repente, põe uma balança excepcional, mas não usa a balança para pesar de forma estratégica e usar aquela informação, né, da forma como tem que ser. Então, é muito comum encontrar esses erros de investimento muito pesado em situações onde você não vai ter uma melhoria imediata da produtividade. Então, ele acabou consumindo o fluxo de caixa, se endividando às vezes e não tem um retorno do capital. Entende? E isso é muito comum de acontecer, infelizmente. Entendi. Bom, você ouviu, né? Então, a primeira coisa, muda a cabeça, fala, eu quero, eu vou mudar, eu vou fazer essa minha fazenda tornar uma empresa e ela vai ser produtiva, ela vai ter que dar lucro. Mas não é mudar curral, não é comprar caminhonete, não é comprar touro, não é nada disso, não. É primeiro fazer um diagnóstico daquilo que você tem lá dentro, ver o que é possível melhorar, o que é possível tirar, o que é possível colocar. Aí você vai pensar em outras coisas mais lá na frente. Começa devagar que dá certo, né, André? Perfeitamente, é devagar e sempre. É isso aí. Bom, se você quiser bater um papo com o André, pegar alguma informação, ligar para ele, bate um telefone para ele. O telefone é esse que está aí no seu vídeo. É 62 9906 9023. 99906 9023. André, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e até o próximo. Eu que agradeço. Obrigado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre os solos utilizados para a agricultura brasileira. Como anda a saúde do solo no nosso país? É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar de um problema seríssimo. Um problema que já foi falado aí até por pesquisadores importantes aqui do nosso país. Nós vamos falar sobre os solos que estão sendo utilizados para a agricultura brasileira. Nós vamos saber agora como é que anda a saúde do nosso solo, a situação do nosso solo. Guido Juliano, mais uma vez, obrigado pela sua presença, é muito importante. E para falar de um tema que pode pôr em risco até a safra, né, Guido? As próximas safras, não pode? Exatamente. Nós temos hoje uma preocupação muito grande porque o agricultor, por mais informado que ele seja, mais tecnificado que ele também seja, há uma despreocupação com relação ao solo ou um desconhecimento do solo. Nós estamos vendo as produtividades das lavouras aumentando a um custo muito elevado, ou seja, uma adubação carregada, porque o solo está empobrecendo por conta das práticas erradas. O não controle da erosão, por exemplo, não somente aquela erosão, aquele buracão, as vossorocas, mas também a erosão laminar, aquela que vai levando o solo de maneira imperceptível, né? E a vida também que existe no solo. Nós sabemos que a aplicação de muitos pesticidas, como fungicidas, bactericidas, matam
a vida do solo. Tudo isso, Antônio, nós podemos dizer, está havendo uma perda da capacidade produtiva do solo. Ô Guido, eu vou até parafrasear esse pesquisador que disse, isso eu não me lembro agora de qual instituição que ele é. Ele disse o seguinte, que no decorrer dos anos, os solos brasileiros estão sendo largamente utilizados. O Brasil tem uma capacidade de produzir, às vezes, até 3, 4 culturas por ano, né, Guido? Entra a soja, sai a soja, entra o milho, sai o milho, entra o milheto, entra o capim, no mínimo são 3 e a coisa não para. O que ele disse? É como uma pessoa que tomasse vários remédios. Toma um remédio cedo, um remédio à tarde, toma injeção disso e aquilo. Chega um determinado ponto que o organismo dele não aguenta mais. Ele falou, é mais ou menos o que está acontecendo com o solo brasileiro. A quantidade de fertilizantes sempre aumentando, a quantidade de produtos químicos que estão sendo utilizados estão aumentando, e aquilo que você falou, nós estamos acabando com, vamos dizer, a flora, a matéria rica do solo, que basicamente está nos primeiros 15, 20 centímetros do solo, né, Guido? Exatamente. E outra coisa, Antônio, a adubação, como exemplo, a adubação potássica, na maioria das lavouras, é cloreto de potássio. Nós sabemos que o cloro, ele é um desinfetante, então mata todas as bactérias. E o que faz aquela matéria orgânica se transformar em matéria mineral, ou seja, se transformar em fertilizante, em adubo para a planta, são estas bactérias. Sem elas, isto não acontece. E essas bactérias estão diminuindo as suas populações e em alguns lugares, Antônio, muitas dessas bactérias foram extintas. Será preciso voltar com essas bactérias, trazer de outro lugar para tornar o solo fértil. Ô Guido, essa semana eu conversava com uma pessoa, ela trabalha com produtos homeopáticos. Olha que coisa interessante, eu vou pegar um gancho do que você está falando. E o marido dela é plantador de soja. Ela resolveu pegar 1 hectare numa determinada área onde vem sendo plantado soja, milho, capim, soja, milho, capim há mais de 10 anos. E ela resolveu fazer um trabalho homeopático nesse 1 hectare. Ela fez uma desintoxicação do solo com um produto homeopático. Ela falou, Antônio, é visível, você chega na lavoura, você vê uma mancha verde escura, que é soja. A outra soja convencional está um verde mais amarelado. Aonde nós fizemos o trabalho, está um verde escuro. Nós estamos tentando recuperar esse solo. Aí eu lembrei agora disso que você falou. E um outro detalhe interessante, Guido, que eu venho observando e que você comentou também, são os tamanhos das máquinas que estão sendo utilizadas hoje, que basicamente elas ultrapassam o tamanho das curvas de níveis. Níveis. A grande preocupação nossa hoje é que a indústria dessas máquinas agrícolas, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, eles estão construindo equipamentos cada vez maiores para aumentar a produtividade no trabalho. E eles encontraram no campo um empecilho, que são os terraços em curvas de nível. O que os grandes agricultores estão fazendo? Retirando esses terraços, e aí a erosão vem para valer. E justamente para fazer com que se colha mais, mas vai se colher cada vez menos numa determinada área, porque você está tirando toda essa proteção do solo contra erosão e tudo. Então, nós precisamos ver a indústria que trabalha para o incremento, a melhoria dessas máquinas. Nós temos que conversar com estes industriais e mostrar que a coisa mais importante para nós é o solo, não é propriamente a máquina agrícola. A máquina terá que se adaptar às condições de solo e não o contrário.
A verdade é uma só, Guido, que, de maneira geral, terras altamente produtivas num passado bem recente, hoje a gente percebe que isso já não está acontecendo. E nós temos soja que geneticamente pode produzir até 120 sacas por hectare, ela está produzindo 60, porque há um descuido com relação ao solo. Se não cuidar da matéria, o negócio vai embora. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, excelente tema e até o próximo. Até o próximo. Obrigado, Guido. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. O vaso é feito de argila, mas é o vazio do vaso que o torna útil. Um grande abraço, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.